Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de criptoterapia. Trabalho esse que já começa bem antes, quando a gente já está nas nossas casas, nos tarefeiros a serviço do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, vão lá o trabalho em nós, a nossa vida aqui, para estarmos tranquilos, recebermos todas as benesses que estão aqui nos esperando. E bem antes de nós, ele já vem preparando o ambiente. Então, por isso que a gente quer sempre, que ao adentrarmos aqui ao centro, passando do portão, já devemos levar nossos pensamentos para recebermos tudo de bom que aqui está esperando por nós. O nosso trabalho consiste nesses vídeos que a gente faça para a gente entrar na sintonia com os benfeitores da espiritualidade. Depois temos 2 palestrinhas de 20 minutos cada uma, feitas por os trabalhadores da casa. Essas palestras são uma forma de estudo que a gente aprende muito. Por isso a gente quer que prestemos bem atenção nas mensagens das palestrinhas do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as mensagens de Cristo. E depois temos os passos e a água purificada. Então, que nesse momento a gente possa desligarmos os celulares, focar sempre ficarmos focados nos ensinamentos que a gente aprenderá hoje. Hoje, para falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, teremos o Luiz e o Rogério. Como sempre, em todos os trabalhos nas casas espíritas, a gente inicia com uma prece para melhor irmos sintonizando com todas as boas energias que estarão aqui. Luiz, eu peço para você fazer a prece inicial. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco e vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, esvaziar a nossa mente, deixar os problemas de verdade do lado de fora nesse momento, para que possamos ser receptivos às boas vibrações, às mensagens que os espíritos protetores, nosso anjo de guarda, estão nos direcionando, que nos ajudarão na solução dos problemas que trouxemos, seja de ordem física, espiritual, emocional. E nesse momento, essa vibração elevada, receptivos a essas boas intenções, iniciamos o nosso trabalho de hoje. Assim seja. Vamos tirar aqui a nossa fila, porque está difícil. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo número 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse estudo aqui, a gente sempre fala que é um estudo. O objetivo não é simplesmente pegar o capítulo 4 ou qualquer um dos capítulos e ler sem entender. O objetivo é a gente compreender e sair realmente com um ensinamento. E por que o Evangelho? Porque o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele serve como um manual de instruções de como sair bem sucedido dessa vida. Incrivelmente. Ele não foi montado por acaso, não é uma coletânea jogada aleatoriamente, ou seja, embaralhada no meio de um livro, mas sim ele foi organizado, ele foi codificado por Allan Kardec, lógico, também orientado pelos espíritos da codificação. Então, a organização desse livro é extremamente interessante.
Não vou me prolongar, senão vou acabar extrapolando no tempo, mas apenas dizer o seguinte: a parte inicial do Evangelho, ele nos mostra que o Espiritismo não veio destruir a lei, não veio desmontar tudo que foi dito anteriormente. E, na sequência, ele traz, na realidade, um diagnóstico. Por que a gente está aqui? E o motivo das causas que nós temos, a causa dos sofrimentos, a causa das dores que nós estamos passando. Quando começamos a entender, faz parte da solução. A compreensão ajuda, não resolve, mas ajuda. Ajuda a entender e o mecanismo pelo qual a gente pode sair. E esse capítulo 4, que ainda está na fase, vamos falar assim, inicial do Evangelho, ele vem mostrar uma parte importante desse momento, que é a reencarnação. Então, esse capítulo vai falar da reencarnação. Por quê? Por que a gente está reencarnando? Por que estamos aqui de volta, numa nova roupagem, num novo momento, numa nova situação? Às vezes não tão nova, às vezes o ambiente parece novo, os personagens são os mesmos. São antigos companheiros que nós de longa data. Às vezes tem uns novos aí, que vêm os novos, mas de uma maneira geral são velhos conhecidos. Então, a reencarnação é uma oportunidade de reparação para todos, porque no passado nós não éramos melhores do que nós somos hoje. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos muito melhor do que nós fomos antes. Então, agora que nós somos melhores, que nós enxergamos um pouco melhor a realidade, nós podemos fazer diferente. Então, a reencarnação é a oportunidade de fazer diferente com as mesmas pessoas. Então, dando continuidade, eu queria começar com o título desse capítulo, que significa: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, eu tenho que admitir, toda vez que a gente vai fazer uma palestra dessa, e nós não somos palestrantes aqui, não temos essa aspiração, somos trabalhadores aqui da casa, entramos nessa porta ali, igual a todo mundo que entrou, sofrendo, todo mundo entrou aqui pedindo ajuda. E aí, abriram a porta e foi estudar. E aí a gente está estudando e não para de estudar nunca. E aí, fazendo o estudo dessa palestra aqui, que a gente já havia estudado, a gente já estudou o Evangelho algumas vezes, eu vi uma coisa nova para mim, que foi uma questão da tradução. Isso eu nunca tinha visto e que faz uma explicação extremamente interessante no título do capítulo. Ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Essa tradução, para quem não está muito familiarizado, de todo o Evangelho, seja inclusive de outras Bíblias que existem das outras religiões, seja católica, protestante, todas elas vieram do grego, porque era a linguagem que se escrevia. Mas nessa passagem específica aqui, o termo nascer de novo, ele não foi traduzido do grego, ele foi escrito em hebraico, intencionalmente escrito em hebraico lá. E aí, esse termo em hebraico, ele não diz nascer, ele é um verbo na voz passiva, que diz o seguinte: ser gerado. E aí muda o sentido da coisa. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não for gerado de novo. Isso muda. Nascer de novo. Quando Jesus fez essa proposta lá atrás, as pessoas me perguntaram para ele: como é que eu posso nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga de minha mãe? Era a ideia da época, a gente está falando 2000 anos atrás, se bem que tem gente que ainda tenta pensar da mesma maneira, mas depois de 2000 anos a gente aprende um pouco, e as pessoas perguntaram para ele: eu vou entrar na barriga de novo? Até mesmo para testar, porque todo já sabia que isso não ia acontecer. Aí Jesus, não, ele disse: se não for gerado de novo. E aí ele ficou meio... E essa separação era, para a gente, parece até mais confuso do que naquela época. Naquela época, os judeus já entendiam que a reencarnação era possível.
Só que eles tinham uma pequena separação. Quem é que podia reencarnar? Eles usavam uma outra denominação. Mas quem podia? Os profetas. Eles acreditavam, por exemplo, que Moisés ia voltar, que Elias ia voltar. Eles acreditavam que esses grandes nomes voltariam, mas não todo mundo. Nós, vamos falar assim, simples mortais, não voltaríamos. E Jesus disse: não, ninguém poderá, ninguém é todo mundo, poderá ver o reino de Deus, ou seja, ninguém poderá entender o que está acontecendo se não nascer de novo, se não for gerado de novo, se não tiver a oportunidade de voltar. Então, essa separação já começa no início, e é muito interessante porque o estudo, não só está falando de espiritismo, mas o espiritismo é uma doutrina evolucionista. Ela não parou lá em 1845, 1850, quando Allan Kardec fez esse compêndio aqui. A gente continua estudando e aprendendo todos os dias. Então, são estudos recentes, patrocinados pela Federação Espírita, e a gente vê que sempre tem novidade. Então, esse entendimento torna muito mais claro e muito mais simples, porque é exatamente como a gente vê a coisa. Então, esse capítulo aqui traz justamente essa oportunidade de que a gente só vai evoluir se a gente tiver o mecanismo da reencarnação. Então, eu já atropelei minha palestra toda aqui, já passei metade da palestra, eu tenho que achar agora onde é que eu fui parar. E uma coisa importante, as pessoas entendiam que essa possibilidade da reencarnação feria um outro conceito importante, que é o conceito de família. Porque as pessoas entendem o seguinte: a família, quem é a família? É o meu filho, a minha mulher, o meu marido, né? A minha filha, tudo meu, posse. E isso é eterno. E quando a gente fala de reencarnação, o que aconteceu? A gente vai perder essa família? Essa família não existe? Ela desmonta? Eu comecei falando justamente que a gente continua com os mesmos amigos, com os mesmos parceiros, encarnando sucessivamente, porque a gente às vezes demora para aprender. A gente demora um pouquinho para resolver as diferenças, então a gente continua encarnando com as mesmas pessoas. Então, essas relações, de maneira diferente que as pessoas imaginavam, são fortalecidas pela reencarnação. Por quê? A gente vai reencarnar junto até resolver. É simples assim. Então, assim, tem uma frase interessante: vamos resolver enquanto a gente está no caminho, senão a gente vai ter que voltar para resolver. Então, aproveita que está com a pessoa do lado e vamos tentar resolver essa situação. Então, apenas de maneira equivocada que as pessoas podem imaginar que a família seria destruída pela reencarnação. Então, essa questão do pertencimento, a questão de achar que eu ou não é meu filho, algumas pessoas começaram a imaginar o seguinte: bom, então quando eu morrer eu vou encontrar umas 20 mulheres lá, que foram as minhas esposas, eu vou ter umas 10 mães. Não, são os mesmos espíritos. A gente já falou, mas é interessante sempre perceber. E uma coisa que é óbvia, mas às vezes as pessoas não entendem: a gente pode encarnar homem, pode encarnar mulher. Eu estou homem nessa encarnação. E essa experiência masculina é importante porque os hormônios, toda a construção, inclusive psicológica, a construção, vamos falar, social, vai impedir um determinado comportamento. E essa experiência vai ser importante na construção da personalidade do espírito, que é uma só. Então, numa oportunidade, seremos mulheres e vamos ter também a oportunidade de entender esse viés. Então, essas múltiplas encarnações, em cada uma dessas experiências, vão forjando a nossa personalidade. Olha que negócio interessante. Eu vou ter uma perspectiva quando eu sou filho.
Imagine, lembrem vocês quando alguns daqui já são pais, mães, etc. Quando nós éramos apenas filhos, a gente tinha um entendimento da vida. Quando a gente passa a ser pai, a perspectiva muda. Mudou o papel, mudou o cenário. Eu já não sou mais filho, agora eu sou o pai. E mesmo sendo pai, muitas vezes você se vê como filho ainda, né? Porque você continua sendo filho. O que eu estou querendo traduzir com isso é que essa oportunidade de encarnações sucessivas, mudando de polo a outro, nos permite ter uma perspectiva diferente da vida a cada momento, que vão trazendo para a gente uma visão completa. E essa é a beleza da reencarnação. Então, quando os espíritos se encontram desencarnados, esses espíritos que vieram juntos vão continuar a ter o mesmo nível de simpatia com os espíritos que eles sempre tiveram. Então, aquele espírito que é meu amigo, eu vou continuar amigo dele, independente de saber qual é a situação dele. Agora, pode acontecer que aquele espírito amigo esteja desencarnado e eu encarnado. Isso não quer dizer que se rompeu o laço de amizade, o laço de fraternidade que existe entre os espíritos. Quem está desencarnado vai ficar do lado de lá torcendo para que a experiência do amigo seja bem sucedida e vice-versa. Então isso é muito importante. Às vezes os amigos vêm juntos, podem estar na mesma família ou podem estar em famílias diferentes. Isso é muito importante. Então, essa questão do rompimento, vamos falar assim, das relações, é super momentânea. É como se a gente fosse fazer uma viagem e retornasse da viagem e encontrasse os amigos. E a felicidade é a mesma, seja qual for a experiência que passou pelo outro lado. Então, essa separação é muito repentina, muito pequena. Bom, cada vez que o espírito progride, ele se distancia do materialismo, se distancia do apego à matéria, e a maioria torna-se simpático, os laços de família tornam-se cada vez mais apertados na medida que a gente evolui, porque, na verdade, os verdadeiros, vamos falar assim, motivos da afeição tornam-se maiores. Os verdadeiros. Hoje a gente vê casamentos, hoje sempre existiu casamentos que são pelas aparências, e depois que as aparências começam a mudar com o tempo, e mudarão sempre, a relação se enfraquece, porque não foi baseada em uma verdadeira afeição. No caso dos espíritos, essa afeição aumenta na medida que evolui. Isso é muito importante. Cada vez que a gente progride, a gente vai melhorando a qualidade da nossa afeição. Dessa forma, como estamos colocando aqui, fica claro que se trata de uma afeição real, que está sendo construída e não é simplesmente uma simpatia. É uma verdadeira, é uma nutrição que vai de alma a alma. Então, com esse quadro em vista, também percebemos de maneira mais nítida que duráveis são as afeições espirituais, né? Então, essas afeições carnais, elas podem se extinguir com a carne. Se elas são baseadas simplesmente na carne, depois da morte vai acabar. Então, é só reforçando que as relações verdadeiras, elas são atemporais e não dependem da nossa encarnação. Quando encarnam pessoas simpáticas no mesmo grupo, isso é uma coisa muito feliz, né? Uma família harmônica, todo mundo se dá muito bem. Mas, de vez em quando, surge uma pessoa diferente no meio da família. A gente diz, né, que é uma ovelha negra, é uma pessoa que não combina com ninguém dentro da família. Tu não sabe como é que foi que apareceu ali. Aí a gente faz o seguinte: é um motivo de progresso para toda a família,
e para aquele ser. Pode ser uma pessoa, a gente às vezes olha sempre do lado negativo, né? Pode ser uma pessoa totalmente, vamos falar assim, ainda apegada a questões do mal e etc. E o resto da família toda boa, mas pode ser o contrário, uma família toda degenerada e entra uma pessoa ali de luz para iluminar aquela família. Então existem as duas situações. Por que isso acontece? Porque não são sempre as mesmas pessoas. Porque a necessidade da troca, a necessidade de progresso. Às vezes o irmão que está mais à frente dá a mão para o que está mais atrás, para poder andarmos todos juntos. Tenho certeza que na família de todo mundo a gente conhece alguém assim. E a gente não vem por acaso. A gente vem para dar as mãos. A gente vem para ajudar. Então, nesse contato, os maus vão se melhorando pouco a pouco, com o contato com os bons, num benefício recíproco. O caráter do mal vai se abrandando, vai melhorando, seus costumes também melhoram, e assim as antipatias vão se desfazendo. E dessa maneira que se opera a mistura das diferentes categorias dos espíritos elevados com espíritos não tão elevados, vão se melhorando, um vai ajudando o outro, em seus níveis, cada um no seu nível de evolução. Como se dá aqui na Terra, com as raças, com os povos que vão se misturando. Então o objetivo é esse mesmo, não é? Seria muito fácil a gente ter uma vida no monastério. Vou subir lá no alto da montanha, todo mundo quer o bem e vou ficar lá dentro. Não tem progresso. Isso aí não vamos progredir. O progresso está no contato, no embate com os diferentes. E as maiores dificuldades estão dentro de casa. As maiores dificuldades estão na nossa família, não por à toa, pela necessidade de reparação. Então, Kardec nos traz uma observação nesse momento muito pontual. Tranquilize-se os egoístas. Não há fundamento para medo da mistura, que as pessoas em algum momento têm. Diante do fato do homem ter tido várias encarnações, não implica que no mundo ele vai encontrar sempre pessoas diferentes. Porque ele fica imaginando que os egoístas têm medo da reencarnação. E isso não faz sentido. Era uma preocupação que existia na época, lá em 1850, e que atualmente não faz mais sentido, que é a questão da posse, da família, do apego que a gente já falou lá atrás. Então, isso também já cai por terra. Bom, por fim, Kardec nos traz um resumo com 4 alternativas que são apresentadas ao homem para o futuro após a morte, se ele não acreditasse em reencarnação. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu e simplesmente vai para o fundo da terra. Está lá, simplesmente o osso, os despojos e acabou, não tem mais nada. A inteligência, a emoção, toda a bagagem que aquele espírito, ou aquele ser, nesse conceito, trazia, acaba. A segunda opção é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, que é o caso dos budistas, hinduístas. Tem várias seitas que entendem que a gente vem do todo e o todo é Deus e nós voltamos para o todo e não temos uma individualidade depois da morte. Nós pertencemos a Deus e não temos uma consciência após a morte. A terceira possibilidade, a individualidade com a fixação definitiva do futuro, que é, por exemplo, a visão de alguns ramos do, por exemplo, catolicismo, que acredita que depois da morte nós vamos ter uma pena eterna. Você foi bom aqui, então você vai para o céu. Você foi mal aqui, você vai para o inferno de forma eterna e não vai sair de lá nunca mais. Então, essa é a doutrina como é? Agora me falhou. A doutrina das penas eternas, né? É uma coisa assim. Bom, a quarta possibilidade que a gente tem é a individualidade com progressão indefinida.
Ou seja, a doutrina espírita, a gente vai progredir eternamente. Eternamente. Então você tem essas 4 opções. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então quem é materialista entende, morreu, não faz nem sentido ir para o cemitério, porque não tem nada ali, só tem ali restos, né? A terceira opção, que seriam as que entendem nas penas eternas, há para eles a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, tanto para o inferno como para o paraíso. Então eu só vou me encontrar com determinada pessoa se eu for para o inferno ou se eu for para o paraíso. Então imagine aquela esposa que ajudou um marido que era meio torto, né? A história é sempre assim, né? A esposa é sempre boazinha e o marido é meio torto, né? Tem umas amigas que elas defendem essa tese. Mas, então eles não vão se encontrar pelo resto da eternidade, porque ela vai estar no paraíso e ele vai estar no inferno. É uma forma de se enxergar. Com a pluralidade das existências, inseparável o progresso gradativo, a certeza na continuidade das relações entre as quais se amarram. E isso constitui a verdadeira família, ou seja, a gente vai se ajudando. Em determinado momento, um dos nossos companheiros de jornada fraqueja e nós vamos lá ajudá-lo na medida das nossas possibilidades. E é assim que nós entendemos a doutrina espírita, e o fenômeno da reencarnação é uma contribuição para o progresso de todos nós. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vou falar agora sobre o capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos ver aqui que Kardec deu uma atenção maior aos aflitos, né? E como é um capítulo grande, eu vou falar do item 1 ao 10 e nos próximos sábados a gente vai continuar nesse capítulo. Nós temos aqui 2 passagens que foram retiradas do Novo Testamento, e a primeira é de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. A segunda passagem é de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, que diz: Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Então, sabendo que bem-aventurados significa felizes, causa uma certa estranheza dizer que são felizes os aflitos, né? E quem são os aflitos? Os aflitos somos nós, que estamos aqui encarnados na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos sim num período de transição para um planeta de regeneração, um planeta melhor, onde o mal não domina mais. Mas nós estamos aqui para resgatar nossos erros do passado e para progredir. Mas será que temos que sofrer para ser felizes? E por que parece que tem alguns que não sofrem, né? Nós temos aqui no item 3 o título Justiça das Aflições, onde Kardec diz que somente a vida futura, ou seja, a reencarnação, como o Luiz acabou de falar aqui, é que as compensações que Jesus promete poderão ser desfrutadas. Sem a certeza dessa vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mas, mesmo com essa certeza da vida futura, é difícil entender por que sofrer para ser feliz. E por que alguns sofrem mais do que os outros, né? Alguns vivem na miséria, enquanto outros na fartura. Para uns parece que tudo dá certo e para outros tudo dá errado. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam.
Mas se nós acreditamos que existe um Deus, e esse Deus só pode ser de perfeição absoluta, toda bondade, toda justiça e todo poder, será que Deus beneficiaria uns e prejudicaria outros? Será que Ele agiria com parcialidade? Imaginem nós, se pudéssemos decidir o futuro dos nossos filhos, se a gente pudesse decidir, esse aqui vai ser feliz, esse aqui vai viver numa tristeza, esse daqui eu vou dar muita saúde, para esse eu vou dar uma doença grave, para esse daqui ele vai viver uma vida tranquila e esse daqui vai ter muita dificuldade. Será que nós faríamos isso com os nossos filhos? Jamais, né? Imaginem Deus se Ele faria isso. Se nós que somos imperfeitos não faríamos, imagina Deus. Então, onde está essa justiça das aflições? Aqui no item 3, diz que, através dos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Se nós sofremos hoje, é porque nós fizemos as pessoas sofrerem no passado. Essa é a lei de causa e efeito. Tudo de bom ou de mal que nós fizermos para os outros vai retornar para nós. Que mal que uma pessoa que nasce com um problema fez nessa vida? É através da reencarnação que nós pagamos esses erros cometidos nas existências anteriores. É através dela também que recebemos essas compensações que Jesus promete. E aí a gente começa a pensar, né? O que será que eu fiz na vida passada para estar passando por isso que eu estou passando agora, né? Porque a gente acha que não faz mal para ninguém, só pode ser coisa da vida passada. Aí vem o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e dá aquele puxão de orelha, que ele tem o título de As Causas Atuais das Aflições. Nem tudo que passamos vem de existências anteriores. Aqui nos diz que temos duas origens bem diferentes dessas causas. Uma delas tem causa na vida passada e outra na vida presente. Quando procuramos as origens dos males que nós estamos passando, veremos que foram causadas nessa existência. Bom, vejam só. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas do seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Isso tudo está escrito no Evangelho. Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma e com menos ressentimentos? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda ordem? Quantos pais se tornam infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Na maioria das vezes, somos nós os autores da própria infelicidade. Mas em vez de procurar reconhecer isso nas nossas atitudes, nós preferimos, por comodidade, colocar a culpa na sorte, em Deus ou nas atitudes dos outros. Então, infelizmente, as nossas atitudes do dia a dia, na grande maioria, quase sempre, são a causa das nossas aflições. A gente sempre fica lá pensando o que a gente fez no passado, né, na vida passada, sendo que foi aqui mesmo, por causa das nossas atitudes. Então nós vemos as causas das aflições, mas será que todos os aflitos são bem-aventurados? Nós estamos aqui nesse planeta para progredir, nós vimos que tudo acontece através da reencarnação, é através dela que crescemos e evoluímos espiritualmente. Mas para ser bem-aventurado, é preciso passar por nossas aflições com resignação. Não é qualquer um que vai progredir, que vai receber aquelas compensações. Nós vamos, mas vai depender de cada um quanto antes vai receber. Então nós temos que aceitar sem reclamar, sem se fazer de vítima,
com aceitação e com fé em Deus. Muitas provas que passamos aqui foram escolhidas por nós mesmos, antes de reencarnar. Lembrando que Deus só dá a prova que nós estamos capazes de suportá-la para ser vencedores. Deus não dá uma prova que nós não aguentaríamos. É preciso a cada dificuldade que passarmos tirar o ensinamento dela, tentar entender por que estamos passando por aquela situação, o que devemos aprender com ela e sairmos mais fortes dela. Em vez de reclamar, desanimar, se fazer de vítima, devemos pedir força e sabedoria para Deus para passarmos por essa situação. É muito importante saber também que nem tudo que sofremos são causas de erros cometidos nessa ou em outra vida. Muitas provas que passamos foram escolhidas por nós mesmos antes de reencarnar, com a finalidade de concluir nossa depuração e apressar o nosso progresso. Essas provas são missões marcadas pelo sofrimento, visando acelerar o nosso aperfeiçoamento. Nesses casos, o espírito sofre sem lamentações. Isso já é um sinal de progresso. E nós estamos aqui falando de sofrimento, de aflições, mas o Espiritismo, ele veio para nos trazer consolo e esperança de dias melhores. A gente fala de aflição porque tem que falar, né? Tá dentro da sequência do Evangelho. Ele veio esclarecer coisas que foram mal interpretadas, veio nos mostrar que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós formos maus, se erramos muitos, nós podemos reparar. E Deus nos dá quantas chances forem necessárias. Cada um no seu tempo, com seu livre-arbítrio. Vai depender de cada um chegar à felicidade. E nós sabemos que a felicidade absoluta não é deste mundo. Nós não temos noção do que é essa felicidade absoluta que nos espera. A felicidade pertence aos mundos felizes, como nós vimos nos capítulos anteriores, as categorias dos mundos, né? E nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas nós podemos sim ser felizes, relativamente felizes. Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 921, nesse mundo de provas e expiações, podemos ter uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o responsável pela própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comportaria a sua existência grosseira. Kardec complementa no Livro dos Espíritos: o homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê a vida corporal senão como uma estada passageira. Como diz aqui no Evangelho, toda essa nossa passagem nessa vida corpórea, que dura entre 80 e 100 anos, em média, equivale a menos de um dia na eternidade. Então, se nós pensarmos mais como espíritos imortais que somos, e não como corpo físico que nós deixaremos aqui, se lembrarmos que a vida sempre continua e que tudo aqui é passageiro, vamos começar a encarar nossos problemas de forma diferente. Olhando desse ponto de vista, nós veremos que somos muito mais fortes do que imaginamos. Teremos mais coragem de encarar os nossos problemas. Sabemos que tudo vai passar, que esse sofrimento é só um instante, que temos uma eternidade toda pela frente. Muitas vezes, a única coisa que nós precisamos é virar a nossa chave, de mudar a nossa forma de pensar, literalmente levantar a cabeça, né, que andar de cabeça baixa não é bom, e mudar a sintonia. E é incrível a mudança imediata que acontece quando você muda de sintonia. Nós temos que mudar o foco para coisas boas e positivas. E falando em coisas positivas, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu queria compartilhar com vocês, que ela chama xícara de café. Ela tem muito a ver com essa questão de pensar positivo, de mudança de sintonia, né? Essa mensagem, ela tem o nome de A Xícara de Café. Talvez alguns já conheçam, né? A história é assim: você vai andando com a sua xícara de café e de repente você leva um empurrão e derrama café por todo lado. Aí vem a pergunta: por que você derrubou o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Você derrubou o café porque tinha café na xícara. Se tivesse chá, você teria derrubado o chá.
Então, o que tiver dentro da xícara é o que você vai derrubar. E nós somos assim, como uma xícara. Quando a vida sacode, o que tiver dentro de nós é o que nós vamos derramar. Nós podemos ir pela vida fingindo estar cheio de virtudes, mas quando alguém nos empurrar, nós vamos derramar na verdade o que tiver dentro de nós. A verdade sempre sai à luz. Então nós devemos perguntar a nós mesmos: o que tem na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou raiva, amargura, palavras e reações duras? Nós é que escolhemos. Agora vamos trabalhar para encher a nossa xícara de gratidão, de perdão, de alegria, palavras positivas, generosidade, amor para com os outros. O que tiver na sua xícara, você é responsável. Prepare-se, porque a vida sacode. Às vezes sacode forte, mais vezes do que se pode imaginar. Você é o responsável pelo que tem na sua xícara. E aí, o que tem nela? É isso que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai para a terceira parte do trabalho. Nós encerramos sempre com uma prece. Eu convido a todos, então, a sentar de forma confortável em suas cadeiras. Vamos respirar bem fundo, mantendo o pensamento elevado, mentalizar Jesus e agradecê-lo por mais esse dia de trabalho, por mais esse dia de aprendizado, por podermos aprender juntos aqui nesse estudo. Que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, tornando a nossa vida mais tranquila. Obrigado, Mestre Jesus, pelo auxílio, pelo amparo, por esse consolo. Pedimos, Mestre Jesus, que fluidifique a água com a dose certa do remédio para cada um de nós. Pedimos também um especialista para cada necessidade, para cada um que veio buscar ajuda aqui. Que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Mais uma vez, muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja.